Oi, Book Crush do meu Brasil varonil, aqui é o Henri Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante. E hoje, como eu sempre trago no começo de mês, eu trago para vocês o nosso diário de leitura com as minhas 7 leituras do mês de agosto. Isso mesmo que vocês ouviram, 7 leituras do mês de agosto. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Enfim, pode parecer muita coisa, mas vocês vão ver no decorrer do vídeo que eu dei muita trapaceada nessa conta. Espero de verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Ok, vamos começar com os livros físicos que eu li no mês passado. O primeiro livro físico que eu li em agosto, que foi meio que a minha cura para a ressaca literária deixada por Harry Potter and the Cursed Child, foi Todo Garoto Tem, o terceiro volume da série Garoto da Meg Cabot, que já foi lançado aqui no Brasil pela editora Galera. Nessa série Garoto, todos os personagens eles geralmente trabalham pro The New York Journal, que é o jornal que liga todos os personagens da série, e a protagonista desse livro aqui, a Jane Harris, ela é a cartunista do jornal, ela é a criadora do Wondercat, que é tipo um Garfield da vida, que é super famoso. No começo da história, a Jane, ela tá meio que fugindo com a melhor amiga dela, e com o noivo da melhor amiga dela, porque os dois estão fugindo para se casar, já que a menina, ela vem de uma família extremamente católica e o cara vem de uma família extremamente judia, e eles não aprovam o relacionamento de um com o outro. Então a Jane, ela tá super empolgada por essa situação romântica e por ela ser a madrinha de casamento deles. Quando ela chega no aeroporto, que ela descobre quem é o padrinho do noivo, a melhor amiga dela, as coisas meio que desandam, já que ali ela conhece o Cal, que é esse repórter investigativo super sério, super sisudo, extremamente respeitado, que vai começar a trabalhar no The New York Journal, tá com um livro de sucesso na lista dos mais vendidos do New York Times, e que simplesmente não acredita no amor e na instituição do casamento. E ela já sente que tem algo errado ali. E sim, tem algo muito errado ali, porque o Cal é totalmente contra o casamento dos dois. É lógico que Cal e Jane vão protagonizar uma história tipicamente de cão e gato, e põe cão e gato aqui, pois os dois são completamente diferentes, já que a Jane é uma personagem completamente despretensiosa, e os quatro vão protagonizar cenas de turistas americanos na Itália, já que eles vão fugir para a Itália para esse casamento. Foi bem legal, porque a gente conhece vários cenários da Itália através desse livro aqui, através dos olhos da Jane. Por exemplo disso é o Cal mostrando pra Jane uma fonte super famosa da Itália, e ela fala: nossa, foi um lugar onde a Britney Spears gravou um comercial. Seria o tipo de comentário que eu faria também. Desculpa a sinceridade. Como todos os livros dessa série, esse livro aqui, ele não é uma narrativa normal, ele é uma narrativa epistolar, com e-mails, com cartas, com troca de mensagens. Nesse livro aqui, ele também tem os diários de viagem da Jane, que originalmente seria um presente de casamento. Ela vai contando tanta coisa desnecessária nessa viagem, que você percebe que não tem como mais ser aquilo dali, um presente de casamento pra eles, e ela acaba ficando com o diário pra ela mesma, pra desabafar. Enfim, eu li super rápido esse livro, eu simplesmente devorei. Eu acho que eu li em 2 ou 3 dias, eu tava saindo de uma ressaca literária, então pra mim isso foi incrível. Eu só posso agradecer ter Meg Cabot na minha vida e por me poupar de momentos de ressaca como esse. Eu dei 4 estrelas pra Todo Garoto Tem, e eu já quero ler o 4º volume, que tá saindo agora esse ano, e o primeiro volume que eu ainda não tenho e que eu ainda não li. E a minha segunda leitura do mês de agosto foi o volume 2 de Orange, da Ichigo Takano, lançado por aqui pela editora JBC, que pra quem não sabe vai contar a história da Naruto, uma estudante de 16 anos do Japão, que recebe uma carta dela mesma, 10 anos mais velha, com instruções para salvar um amigo dela que acaba de chegar na cidade, que ela meio que tem ali um interesse amoroso, que é o Kakeru. Ao contrário do que eu esperava depois do volume 1, eu não chorei tanto com o volume 2. Na verdade, nessa parte da história a gente vai conhecer mais sobre detalhes, sobre como foi possível a Naru do futuro enviar uma carta para Naru do passado. A autora fala sobre viagem no tempo e paralelos temporais, que foi uma explicação que fez todo sentido na história, e que enquanto eu lia eu só conseguia pensar: chupa essa Cursed Child. Muito obrigado. Tá certo. Como falei pra vocês no começo, eu não chorei tanto quanto eu estava esperando quando eu li o primeiro volume. Mas esse daqui foi mais amorzinho, sabe? Foi um volume pra dar esperanças no nosso coração. E o final dele me deixou totalmente: como assim? Por essa eu não esperava. E eu quero muito ler já nesse mês o terceiro volume de Orange. Enfim, eu dei 5 estrelas pro volume 2 de Orange, e é o que eu posso dizer, essa série de mangás está muito incrível. E a minha terceira leitura física desse mês de agosto, eu acho que foi a mais difícil, a que me deixou mais dividido pra dar uma nota. Eu nem sei se essa é a nota que eu vou dar pra ele. Eu tô falando de Punhos Cerrados, do Pedro Bandeira, lançado por aqui pela editora Rocco. Pra quem já acompanha o canal há bastante tempo, ou um pouquinho de tempo, sabe
sabe o quanto eu amo Pedro Bandeira. Ele foi um dos autores favoritos, assim, da minha pré-adolescência e da minha adolescência. E ler qualquer coisa do Pedro Bandeira me dá um sentimento de nostalgia incrível. Esse livro aqui ele vai contar a história do Eduardo, que é um garoto de 14, 15 anos, que vive em São Paulo. Ele é super fechado, super introspectivo, ele tem poucos amigos, ou nenhum amigo, pra ser sincero. Ele herdou da mãe a paixão por cavalos, mas eis que um dia, depois de uma briga que ele teve na escola, ele recebe a notícia que os pais dele, que tinham ido viajar, morreram nessa viagem, e por isso ele vai precisar ir pra Goiás para morar com a avó dele, a avó materna dele, que é dona de uma fazenda. O Eduardo vai para essa fazenda, que é um mundo completamente oposto do que ele vive, um lugar tão ermo que não existe nem energia elétrica, e lá ele vai ver essa vida de fazenda, esse choque de realidade, e vai conhecer essa avó dele que ele nunca tinha visto e que é uma tirana. A escrita do Pedro Bandeira continua incrível, foi muito gostoso ler esse livro aqui, por causa da escrita do Pedro Bandeira. Os livros do Pedro Bandeira são aqueles livros que você pega para ler e você reconhece o autor nas páginas, porém não foi uma leitura fácil. As 100 primeiras páginas do livro foram muito difíceis para mim, tanto que eu levei uma semana para ler essas 100 primeiras páginas, e o livro é dessa finura. O Pedro Bandeira ele faz questão de fazer o leitor conhecer ali o ambiente de Goiás, da Fazenda do Encantado, junto com o personagem, e mostrar a vida dos trabalhadores da fazenda, mostrar como é que é esse choque de realidade, como é que é a ambientação. E isso foi meio Tolkien pra mim e deu uma preguicinha, mas depois dessa página 100, quando a história realmente começa, tudo fica realmente muito bom. Eduardo, que agora vai se chamar Garrote lá na fazenda, vai conhecer meio que uma namoradinha ali. Essa paixão por cavalo dele vai aflorar com um cavalo que é mandado de presente para a avó dele, que é uma fera que mata um peão na frente dele, que é uma cena extremamente forte. E como eu disse, a avó dele é uma bruxa, ela é uma megera. Tem uma cena aqui que, quando é a cena que a gente é apresentado pra avó dele, que é chocante e é revoltante. Você vai vendo as coisas que ela vai fazendo para esses trabalhadores da fazenda dela, e você se pergunta assim, gente, como é que existem pessoas desse mundo assim? Existem pessoas no mundo assim. Eu vou te dar uma surra que você não vai esquecer nunca mais na sua vida, sua inválida! Deixa ela, Soraya! Não se atreva a bater nela! Deixa feliz! É um livro que me deixou extremamente dividido, porque eu não gostei da primeira metade, mas eu gostei muito da segunda metade. E eu tô dividido entre dar 3 estrelas pro livro ou dar 4 estrelas pro livro. Enfim, eu acho que eu vou dar 3, mas eu posso dar 4 no futuro. Esse livro aqui foi um mixed feelings total, é isso que eu posso dizer. E a minha última leitura física do mês de agosto foi Miss Marvel, Questões Mills, da Jill Willow Wilson, e ilustrado pelo Adrian Alphona e pelo Jacob Wyatt. Em Questões Mills, nós vamos ter o compilado do volume 6 ao volume 11 de Miss Marvel, e nós vamos continuar o ponto que deixou aberto no final de Nada Normal. A Kamala Khan aqui continua divertidíssima, ela vai descobrindo mais sobre seus poderes, a gente vai descobrindo mais como ela se transformou nessa mutante, como ela foi atingida por essa névoa. A gente descobre que tem uma ligação ali com os Inumanos, que os Inumanos e os Vingadores estão de olho nas ações da Miss Marvel, e tem umas participações especiais nesse volume aqui super legais. A primeira delas é do Wolverine. Enfim, esse volume aqui foi tão divertido, tão perfeito quanto o primeiro compilado. Porém, esse volume aqui sofre de um mal terrível que é chamado Jacob Wyatt. As primeiras revistas foram ilustradas só pelo Adrian Alphona. No volume 6 e no volume 7, eu acho que o Adrian não pôde fazer e acabou ficando pro Jacob Wyatt. Eu tive sérios problemas com as ilustrações desse cara. As ilustrações dele são muito inconstantes. Você percebe em alguns quadros, assim, a forma dos personagens não tá tão perfeita assim. Eu vou tentar pegar uma que me irritou completamente. Que a gente tem o Wolverine, que a gente sabe que é baixinho e atarracado. Mas olha só essa ilustração, gente. Olha só a forma como o cara ilustrou. E infelizmente essa foi uma constante nas 2 edições que ele desenhou pra Miss Marvel. E foi uma queda terrível pro trabalho do Alphona. Mas felizmente depois do volume 6 e 7 o Alphona volta com a característica dele e você percebe a diferença das ilustrações de uma pra outra. E por isso, por causa do Jacob Wyatt no meio do caminho, eu acabei dando 4 estrelas para Questões Mills. Não foi por causa da história, não foi por causa do enredo, nada disso, foi por causa das ilustrações do Jacob Wyatt que me irritaram e que eu espero que ele passe longe do terceiro compilado. De verdade. Você não tinha nem que estar aqui, linda!
Agora falando das minhas leituras digitais, eu li 2 contos e uma antologia no meu Kindle, no meu Castle nesse mês de agosto, e que eu acho que foi o que deu um gás assim pra esse mês de agosto não ser tão flop quanto eu achei que iria ser. O primeiro conto que eu li no Kindle foi O Homem que Atropelou o Minotauro, do Alex Silva, que eu encontrei de graça há umas 2 ou 3 semanas atrás, e que me chamou a atenção, vou confessar, foi a capa. E como a sinopse dá a entender, ele é meio que uma fábula moderna, que vai contar a história de um homem muito cético, muito inteligente, que vai voltar pro interior, pro casamento da irmã dele, que vai se casar com um fazendeiro. Mas eis que ele deixa essa viagem assim de última hora, e no meio da viagem, quando ele tá dirigindo ali o carro, ele acaba atropelando, que ele acha a princípio que é um boi, mas aí depois ele olha direito e percebe que é um minotauro. É isso que eu posso dizer sobre o conto. O Alec, ele conseguiu dar um tom de causo pra prosa da narrativa do conto que foi incrível, mesmo o narrador sendo em terceira pessoa, é como se o narrador estivesse contando esse caso pra você em uma mesa, em um sofá, e você tá tentando de verdade acreditar nessa história. Foi um conto super rapidinho, mas que eu gostei de verdade. Depois eu descobri que eu já tinha um outro livro do Alex Silva no meu Kindle há muito tempo, que é A Guerra dos Criativos, e isso me deu mais vontade ainda para pegar esse livro para ler. Enfim, eu dei 3 estrelas para O Homem que Atropelou o Minotauro, do Alex Silva. E depois dessa fábula moderna, eu peguei para ler um conto de horror, que foi Ninguém, da Karen Álvares, lançado por aqui pela Editora Draco. Eu não sou do tipo de pessoa que lê histórias de horror e de terror, porque eu sou extremamente cagão. Eu vou falar pra vocês, eu sou uma pessoa extremamente cagona. Que coisa, não? Mas eis que temos Ninguém, da Karen Álvares, que vai falar justamente sobre Deep Web. E mesmo eu sendo uma pessoa extremamente cagona, não existe nada no mundo que me impressione mais, que me faça ler mais do que Deep Web. Então eu peguei pra ler, e quando eu leio o conto da Karen, ela vai me falar sobre uma das lendas urbanas da Deep Web mais assustadoras e repugnantes que existem. E vai começar tudo pela curiosidade do protagonista. E eu fiz uma correlação terrível entre o protagonista e eu falei, caraca, sim, me deu arrepios de verdade me colocar na pele do protagonista e saber o que poderia acontecer comigo por causa de curiosidade. Enfim, a Karen falou pra mim que vai ter um livro, um romance mesmo, inspirado no vilão desse conto. Eu tô muito empolgado e com muito medo. Eu dei 3 estrelas pra Ninguém, da Karen Álvares, lançado por aqui pela Editora Draco. Agora, o último livro que eu li no Kindle, e basicamente o último livro do mês, foi uma antologia de romance que também estava de graça na Amazon, e eu falei, ok, vamos lá, vamos ler. E foi Recomeço, da Julie Lopo, Marcela Gomes, Raquel Moreira e Lilian Caldo. Apesar da capa dar a entender ser um romance erótico, não tem tantas cenas sensuais assim, o que pra mim foi uma surpresa extremamente positiva. As 4 histórias vão narrar sobre 4 personagens, esses 4 soldados que foram pra Síria em destacado do Exército Brasileiro de missão de paz, mas lá acontece um problema, eles são apanhados em uma arapuca e 3 deles acabam perdendo a perna ou a mobilidade das pernas e um fica cego, e eles são mandados de volta pro Brasil, e é basicamente isso. As histórias vão contar eles tentando recomeçar a vida longe da guerra, longe do exército, e tentando reconstruir a vida deles. Eu de fato me impressionei, pois eu gostei bastante das 4 histórias. Entretanto, porém, as 2 primeiras tiveram bem mais problemas pra mim do que as 2 últimas. Um exemplo disso é que é o primeiro conto da Julia Lopo. Eu não sentia que os personagens eram brasileiros, e além disso, esse primeiro conto dela com o segundo conto, eles tinham histórias muito boas e com momentos muito densos para um conto. Você sentia que as histórias que as autoras criaram eram ótimas para livro, para serem abordadas em livros, com temas para serem abordados em livros. E o conto ficou extremamente corrido. Em compensação, eu adorei o terceiro conto e eu adorei o 4º conto que fecha a história. Parece que ela exatamente pensou nisso. Eu vou escrever um conto, então ela pensou a história exatamente pro conto. Então você não sente que está faltando nada, você não sente que precisa de uma continuação, você não sente que a história deveria ser um livro, você se satisfaz com o que a autora faz ali. E eu me surpreendi porque nesse conto tem o protagonista mais babaca dos 4, mas eu adorei de verdade a forma como ela conduziu. É o único conto que é narrado através de 2 pontos de vista, e ela soube explorar de verdade os sentimentos do protagonista e do par dele, da menina que tá aqui no Brasil e meio que tava esperando por ele voltar. E o 4º conto, que é com esse soldado que ficou cego, apesar do tema em si ser bastante pesado, a autora soube conduzir de uma forma muito leve, de uma forma muito gostosa, e algumas vezes tiveram momentos até bastante engraçados e divertidos na história. Enfim, eu dei 3 estrelas pra antologia Recomeço. Eu gostei de verdade dos 2 últimos contos, mas os 2 primeiros tiveram problemas que eu não poderia fazer vista grossa. Então por isso eu dei 3 estrelas pra antologia
trilogia Recomeço. Bom, pessoal, foram essas as minhas leituras do mês de agosto. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei. Vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne Book Crush e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde geralmente posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads. E aí, vocês já leram algum desses livros? Vocês pretendem ler algum desses livros? Deixa aqui embaixo comentários que eu vou adorar conversar com vocês, pois aqui foi o Henrique Beneto para mais um diário de leitura do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.